Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já deve ter percebido que sagas de terror são muito longevas. Tem vários filmes, não acaba nunca mais. Isso porque é muito barato fazer, entendeu? Aí dá pra fazer várias continuações, nem precisa lucrar tanto assim que, cara, dá pra fazer, entendeu? É tranquilo. Caramba, é uma boa grana. E mais do que barato, é muito simples você matar o personagem e trazer ele de volta. Aí num filme ele morreu de tal jeito, no outro ele reviveu porque fizeram não sei o que. Agora imagina pegar um desses, como o Chuck de Brinquedo Assassino, e levar isso para uma série de TV, onde você vai ter vários e vários episódios. Meu amigo, essa história de morrer e reviver vira bagunça, tá? E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí, pois está começando mais uma parte da saga Chuck, o Brinquedo Assassino. Miguel e Léo, seus amigos até o fim, então deixa o like aqui embaixo. A Insider é tipo aquele filme, tá em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. É verdade, como tem camiseta, bermuda, calça, meia, cueca e tudo mais, casaco, camisa social e tal, é verdade. Tá legal, é a verdade. Até que t-shirt da Insider, que não amassa, não fede. Olha a camiseta branca, kkkk, toda amassada. Enfim, vou comprar 2 polo pra ter certeza. Sim, eu sei, todo mundo tem curiosidade, tá ligado? A pessoa compra às vezes só pra testar, porque não é possível, todo mundo fala. Tem que ter alguma coisa ali, né? Pesquisas apontam que 0% dos inscritos do canal compram camisetas da Insider. O que é uma mentira, tá? Porque eu já vi um cara aqui que comprou 2 polos. Ou pelo menos falou que ia comprar. Se ele comprou ou não, eu não sei. Não tenho nada a dizer. Mas saiba que você pode comprar no site da Insider e usando o cupom PIUI15 você vai ter desconto em 15% em todo e qualquer produto, mesmo aqueles que estejam promocionados. E eu sei que você deve ver várias propagandas da Insider e pensar, é a marca das camisetas. Sim, mas não é só a marca das camisetas, porque tem camiseta, tem moletom, tem meia, tem cueca, tem calça. Tudo isso com uma tecnologia que vai facilitar a sua vida, porque como não amassa, tem uma tecnologia anti-odor e é super confortável, você vai acabar usando ela o tempo inteiro. Não confia? Faça como o Darlene Silva e compre para você mesmo testar. No vídeo passado a gente viu como o Don Mancini tentou amarrar várias pontas a respeito de Charles Lee Ray, mostrando o passado dele, como é que ele virou um assassino, como é que foi aquela fatídica noite onde ele entrou no boneco, tudo mais. Ele pegou e fez tudo isso ao mesmo tempo que ele contava uma nova história de novos personagens interagindo com o Chuck. E o Chuck nessa série, meu amigo, matou muita gente mesmo. Somando um total de 21 vítimas. Mas não foi apenas um Chuck, vários deles. E assim como a gente viu no vídeo anterior, no final da primeira temporada, Tiffany está prestes a colocar no mundo uma van, um caminhãozinho com mais de 70 Chucks. Entretanto, quando esse caminhãozinho está prestes a partir, a gente descobre que quem está pilotando ele é ninguém mais, ninguém menos do que Andy Barclay, que sabia o mal que estava ali e voltou para pegar o controle desse veículo. Enquanto isso, a gente vê um final trágico da Nika, que perdeu os 4 membros e agora está como se fosse um boneco ali preso pelas mãos cruéis de Tiffany. E coitada da Nika que termina gritando, chorando, porque, pô, essa mulher sofre, né? Além de não ter os 4 membros, ela ainda divide o corpo com o Charles Lee Ray, que tá metade com ela ali, entendeu? Às vezes quando ela vê um sanguinho, aparece Charles Lee Ray. Mas assim, a desculpa da Tiffany pra amputar ela é que isso impediria o Chuck de se manifestar. Vamos ver, né? Chuck. E a segunda temporada começa logo após o final da primeira, e aqui o Andy está lá pilotando aquele furgão com vários Chucks dentro, enquanto a Tiffany, boneca, aponta uma arma para o nosso querido Andy. No meio desse rolê ele consegue distrair ela, consegue virar o carro, consegue dar um tiro na Tiffany e tem como plano pegar esse furgão e jogar morro abaixo, matando todos os bonecos camaradinhas Top Wheel. E é exatamente isso que ele faz, porque enquanto a bonecada tá no teto tentando impedir ele, não tem jeito, Andy Barclay pisa a fundo, como ele viu em Velozes e Furiosos, vai até a beira de um penhasco e joga o veículo dali, se sacrificando por um bem maior.
Já Jake e Devon continuam o seu relacionamento, mas à distância. Eles ficam quase um ano separados porque eles foram adotados por famílias distintas. Só que eles finalmente se reencontram e como é bom poder ver esse casal novamente junto, né? Eles têm muita química, não adianta. Jake. E aqui a gente descobre que nessa nova família, Jake ganhou um irmão adotivo, um menininho que aparentemente é muito, mas muito fã do Batman lá dos anos 60, porque ele adora fazer uma referência. Vamos logo, Batman, pra Batcaverna! E o Mini Marcelo aqui fica muito feliz com o Jake, fica falando que é o Robin, que o Jake é o Batman, que alegria, que felicidade. Porém, um mistério começa a circular a vida de Jake. Um telefonema com uma voz ameaçadora começa a colocar uma pulguinha atrás da orelha de Jake, afirmando que talvez Chuck ainda esteja vivo. Enquanto isso, a Alex se perdeu no mundo das drogas, entendeu? É aquela história, né? Começou no vape, foi pra maconha e agora ela tá cheirando pílulas. Que não sei o que é essas pílulas, se é aspirina, se é neosaldina, não dá pra entender muito bem. Pílulas de nanicolina. Enquanto ela está se divertindo, o Chuck vai até a residência da garota, mas em vez de ir em busca da Lexi, ele vai atrás da irmã dela, Caroline. É justamente ali que ele vai ligar pro Jake, aí eles vão acabar chamando a polícia, vão empatar toda a situação da Lexi e a mãe da garota vai descobrir isso e vai dizer assim, quer saber? Tanto a Lexi quanto a Caroline precisam ir pra terapia. Precisa de terapia, e muita. Na terapia, eles comentam que a garota agora tem traumas com bonecos e tal, afinal a Caroline viu aquele boneco assassino atrapalhando a vida dela, atrapalhando a vida da família dela, e aí... Tenta adivinhar qual ideia que a psiquiatra tem em relação a isso. Eu não acredito que ela usou aquela. A de você precisa conviver com um boneco pra superar seu trauma de boneco. Não! É isso aí. A de sempre, cara. O Dom Mancini é o rei da reciclagem de ideias, é impressionante. Então a psiquiatra pega uma boneca caríssima da década de 90 que vale, sei lá, $1.200 no eBay e dá pra menina levar pra casa, pra ela se acostumar com a ideia de ter boneco. Boneca essa que é ninguém mais, ninguém menos do que a noiva de Chuck antes de ela ter sido personalizada pela Tiffany lá no filme. Ela é tão linda. A Alex fica achando que essa boneca tá viva, que tem a Tiffany dentro, ou que tem até o Chuck, vai saber. Bate a cabeça da boneca no chão, mas nada acontece. Mas ela continua desconfiada. Porém, a desconfiança dela não precisa existir tanto assim, já que Chuck não está ali com a irmã dela, e sim com o irmão adotivo do Jake. Porque o moleque aparece lá com o boneco no colo, e esse boneco tem uma bomba também. E nesse momento o Chuck faz uma piada revelando que ele se locomove de Uber, coisa que o Pee-wee revelou há muito tempo. Como chegou aqui? De Uber, ué. A Uber tá facilitando bastante a vida de um brinquedo assassino, é uma delícia mesmo. A gente acha que os garotos vão conseguir parar o Chuck, mas não é o que acontece, porque aquele garotinho, o Mini Marcelo, acaba pegando a bomba e ela explode o matando. Meu Deus, vou chorar copiosamente porque ele morreu. E morre só o garotinho mesmo, novo, irrelevante, e também o boneco Chuck. Mas como o Chuck tem outros 85 bonecos, dane-se. Fato é que o trio é responsabilizado pela morte desse garoto. Só que eles são menores de idade, e aí eles são enviados pra onde? A fase antiga FEBEM. Não, na verdade eles são enviados para um reformatório católico, vamos botar todo mundo na linha, e é lá que eles vão conhecer o Padre Bryce. Peraí, não é o pai do Jake? Tu tá aqui de novo, menor! Olha, o Jake até diz que esse padre lembra muito o pai dele. Ele me lembra o meu pai. E essa foi uma ótima piada do roteiro, porque de fato o Padre Bryce é interpretado pelo Devon Sawa, que já tinha feito lá na primeira temporada o pai do Jake e o irmão gêmeo do pai do Jake. E que, veja só, vai voltar na terceira temporada como outro personagem. Você nunca vai se livrar de mim. Eu acho que talvez o Dom Mancini vive numa vila do Chaves, onde só tem as mesmas pessoas sempre. Então ele não consegue pegar novos atores, ele tem que reaproveitar. Às vezes ele pega novos atores. Aí surgem atores como esse menino que faz o Jake, que é um péssimo ator. Você tinha que ter colocado o Andy como se ele fosse uma criança ainda, né? Era melhor ter ficado no antigo. Inclusive ele tem a altura de uma criança, né? Repete isso, vai! No
No orfanato eles conhecem novos personagens. Tem o Trevor, que é o valentão, que já conheceu a Alex no passado, que incomodava muito a vida dela e que tá aqui pra ser um pé no saco novamente. E também a Nadine, que é uma jovem toda inocente, toda nerdinha. Ela parece um pouco a professora da primeira temporada, aquela que eles acusavam dos crimes que tava rolando. E aí por um momento eu pensei assim, cara, eu acho que essa menina tem relação com a professora. Mas não, a professora ela foi esquecida no churrasco. Tô triste, não tô feliz. Aparentemente tá tudo certo, mas não demora para que um Chuck seja enviado até esse reformatório e já chegue ali chegando, matando uma enfermeira de susto. E ele literalmente mata a enfermeira de susto, assim como ele tinha feito no terceiro filme com o outro velho, né? A diferença é que aqui no final o Chuck faz uma fotinho ali. O Chuck, inclusive, tenta atacar o Jake, mas aparece lá o namoradinho dele, o Devil May Cry, e também a Alexia, que acabam parando o boneco, prendendo ele numa cadeira e tendo uma ideia maravilhosa. Nossa, como esse boneco é mau, né? Como ele faz maldade. Vão pedir informações pra ele do que tá acontecendo, quantos Chucks tem ainda, e o boneco se nega. Então eles têm uma ideia genial, tá? Que é fazer uma espécie de laranja mecânica com o boneco, que é colocar ele com os olhos abertos, assistindo um monte de filme violento, porque assim ele vai ter aversão à violência. Chega, por favor, chega! E não é que funciona, meu compadre. Depois de muito tempo tentando, ele volta como o bom Chuck, o Chuck bonzinho, que ajuda todo mundo e odeia a violência. Eu sou o Chuck. Quer brincar? Mas que fritou tanto assim a cabeça que não tem informações sobre quantos Chucks são, o que eles querem, nem nada disso. E aí você pensa assim, puxa, agora eles estão seguros. Porque enquanto eles estavam lá brincando de laranja mecânica com o Chuck bonzinho, um outro Chuck chegou a esse local, o Chuck Trembolona, que é bombado e chega dando cabo do Trevor. A mudança do Chuck bonzinho é meio repentina, tá ligado? Ele olha as imagens ali, daqui a pouco olha uns unicórnios, mudou, entendeu? Do nada, mas assim, a série é toda ridícula, não se leva a sério, então essas coisas acabam passando. Mas uma coisa que é meio zoada é a mudança de pensamento do Jake, tá? Porque o Jake chega lá, ele tem um namoradinho, o Devon, ele é homossexual, ele gosta do guri e tal, quer namorar com ele, só que pelos ensinamentos bíblicos é errado aquilo ali. E o Jake começa realmente a ponderar, não vamos mais fazer isso aí e tal, mas é um pulo muito rápido, não tem muito uma construção, né? Não, porque essa série aqui tem muitas coisas acontecendo, então tem uns novos Chucks chegando e tal, e aí eu acho que rola uma briga mental na vida do Don Mancini, que é ele pensando assim, puxa, mas eu quero muito fazer isso aqui que tem tudo a ver comigo, mas ao mesmo tempo o produto é o Chuck, então eu tenho que botar ele aqui, e aí às vezes parece que as coisas meio que estão brigando, sabe? Elas não funcionam tão bem juntas. Eu tô muito confuso aqui. Porém, essas versões de Chuck eu gosto muito, tá? Pra mim, quando começa a vir o Chuck bonzinho, eu acho ótimo. O Chuck bombado, puta, esse daí eu adoro. A imagem dele me faz rir. Cara, é porque olha só que loucura. Sabe o que é o bom da série Chuck? É o Chuck. É o Chuck. Ele agindo, ele fazendo piada, ele matando gente. Isso que é o bom, só que a série não é isso, amigão. A série é um monte de outras coisas. E isso me deixa triste. E como eu tava falando, tem várias outras coisas nessa série além de Chuck, e aqui a gente vai lá pra casa da Tiffany. Lembra da Jennifer Tilly e tal, que aparece lá em Filho do Chuck? A Tiffany entrou no corpo dela e agora habita. Então a gente vai lá pra casa dela e vê um monte de problemas que ela tem na vida dela. Bom dia, docinho! Hora de acordar! Isso porque ela é toda problemática, ela mantém a Nika Pierce lá como refém, toda amputada, fica prendendo a garota, torturando ela, incomodando ela, sendo um pé no saco, mas os filhos dela estão para chegar. Isso mesmo, Glenn e Glenda. Glenda! Ai, é tão bom ver os rostinhos de vocês. Já chegam ali organizando toda uma festinha, só que não é exatamente uma festa para a Tiffany, ou melhor, é para a Tiffany, mas os convidados são conhecidos da Jennifer Tilly, então tem lá a atriz no corpo dela e começam a chegar pessoas reais que convivem com ela, inclusive a sua irmã Meg Tilly. E aqui tem toda uma dinâmica entre as duas, porque elas duas são atrizes, foram indicadas ao Oscar, mas acabaram caindo numa espécie de ostracismo ao longo da carreira. E aí tem vários diálogos delas meio que fazendo piada, assim, sobre quem teve a carreira mais bem ou mal sucedida. Desde que você fez aquele filme ridículo do Chuck, você não... Foi quando você parou de falar comigo. Não foi é quando tudo mudou. E quem aparece lá também é o ator que faz o Cypher
lá em Matrix, mais umas personalidades que sinceramente dane-se. Aqui é um grande episódio de quem matou quem, tá ligado? Aquela dinâmica detetive, meio entre facas e segredos, que alguém morreu e tem que descobrir quem é. O episódio inteiro é nesse sentido e fica colocando uns letterings tipo de ato 1, ato 2. Aí o diretor achou que ele tinha brilhado, né? Todos vocês são suspeitos. Cada um de vocês que tá aqui. E esse é, com folga, o pior episódio dessa série inteira. É o momento em que você cogita abandonar. Porque a série, ela é legal, ela tem os momentos do Chuck, só que, cara, esse episódio especialmente, ele é insuportável e interminável. Esse episódio me fez pensar que essa personagem, Jennifer Tilly, ela precisa sair dessa série, entendeu? De tão chato que eu achei. Pra mim, tá fazendo hora extra já, tá? Eu não aguento mais ver ela doidinha, pirandinho, porque matei não sei o que lá, porque quer fazer tal coisa. Ai, meu Deus do céu, eu só fico olhando assim, caralho, por favor, volta pro boneco. Sai fora daqui. É que pra mim, de verdade, o que é bom nessa série são os bonecos. E quando começa a separar muito em núcleo e fica um núcleo sem bonecos, eu sempre acho que ele é enfraquecido, entendeu? Ele tem que ter. Os meninos no reformatório, eles funcionam porque tem os Chucks lá. Porque se fosse só os meninos no reformatório, a gente ia encher o saco dessa gurizadinha toda, entendeu? Não dá, tem que ter os bonecos. Me dá o boneco! Fato é que no meio desse episódio aí, detetive, a Glenda acaba encontrando a Nica Pierce presa e decide que vai ajudá-la, vai conseguir tirá-la de lá. Só que ela tem que fazer isso por debaixo dos panos, pra mãe dela não descobrir e tal, mas finalmente ela consegue, a Nica Pierce foge lá e a Tiffany não consegue fechar o portão a tempo. E aqui quem ajuda na fuga é a Kyle. Não, ela não morreu naquela explosão, ela só perdeu a orelha. E aqui tem uma explicação do porquê que Glenda decide ajudar Nica. Ela acaba se cortando ali no momento, o Chuck vem à tona e ela descobre a sua história. Porque ela havia reencarnado lá num bebê, então ela não sabe o que aconteceu. E ali ela descobre que ela é filha da Tiffany, do Chuck. E ao mesmo tempo ela recebe umas informações meio tortas que fazem com que ela fique do lado do seu papai e não da sua mamãe. Eu tenho um plano, cara de bunda. Do que você me chamou? Cara de bunda. Mas a parada mais importante desse episódio é que a gente descobre que a verdadeira Jennifer Tilly, que tá presa no corpo da Tiffany, boneca Tiffany, também tá presa lá no porão da casa da Tiffany. Entendeu? Meu Deus do céu, cara. A Tiffany entrou no corpo da atriz Jennifer Tilly. A Jennifer Tilly entrou no corpo boneca, entendeu? Então eles inverteram os papéis. Mas isso não faz o menor sentido. E a boneca tá aprisionada ali, logo a atriz que queria seguir sua carreira. E é nesse contexto que eles levam a Meg Tilly pra ir conversar com a sua irmã. E ali tem o reencontro das duas irmãs, até que surge a Tiffany e mata a Meg Tilly, encerrando de uma vez por todas esse episódio terrível que parecia sem fim enquanto eu assistia. Voltando ao orfanato, a Alexia acaba ali se aproximando da Nadine. Isso porque a Nadine tinha também uma mãe que era viciada em drogas, então elas acabam se entendendo ali. Além disso, também tem o nosso Chuck bonzinho, que tenta convencer todo mundo de que é bonzinho, afinal ele é um good guy, né? Então faria sentido que ele tivesse bondade no coração. Porém, ele fica o tempo inteiro observando os outros. Então a série meio que coloca em xeque. Será que ele tá enganando todo mundo ou ele é realmente bom? E eu acho esse o ponto positivo da temporada, tá? Porque eles realmente conseguem fazer a gente pensar, será que ele é bonzinho, será que ele não é? Aparentemente sim, mas ele tá sempre observando e tem todo aquele lance de anteriormente ele usar o celular para algumas coisas, então fica sempre essa dúvida. E aqui ele demonstra que realmente é um pouco diferente, porque o Chuck Trembolona aparece lá e começa a lutar contra ele, e ele luta contra o Chuck Trembolona. Como foi que você ficou tão bunda mole assim? Eu encontrei uma coisa muito melhor do que matar. Bíblia Sagrada. Quem se dá melhor? O inteligente. Mostrando que, às vezes, é mais importante malhar esse músculo aqui do que todos os outros. E aqui o Jake é que nem mulher de traficante, entendeu? Ele acredita fielmente que o Chuck é bondoso, que ele mutou, que o processo funciona, não sei o que lá. Ele acredita na redenção. E aqui ele tenta convencer seus amigos disso, mas os amigos não querem pilhar muito essa ideia, né? Devon e Lex descobrem que tem vários pedacinhos de Chuck espalhados ali pela localidade. E eles ficam achando que isso é tipo um João e Maria, entendeu? Que ele ficou colocando pedacinhos pra fazer um caminho. Só que se ele botou esse caminho, ele veio de algum lugar. E talvez nesse caminho eles descubram onde tem mais
mais Chuckzinhos. Eles seguem o caminho e olha só, encontram uma cabana no meio do nada. E quem está dentro dessa cabana? Andy Barclay. Eu! E junto com ele está ali o Chuck Careca. O Chuck Careca que tava lá no furgão, que virou piada dos outros e que aqui anda com um colar de orelhas muito similar àquele que o Dolph Lundgren usava em Soldado Universal. Adoro referências. E ele também se alimenta da perna, do braço, de várias partes do corpo do Andy. Ele vai tirando vários pedacinhos aos poucos e vai se alimentando. O que daqui a pouco vai virar um problema, tá? Mas deixa pra lá. E descobrimos algo muito pior, porque a terapeuta da Caroline está lá também. Aparentemente ela é cuibunda com o Chuck, ela faz parte do time do mal. Deixa isso comigo. Deixa que eu mato eles pra você. Os jovens esperam o Chuck Careca e a terapeuta darem brecha, entram na cabana e resgatam o Andy. Levam ele com uma certa dificuldade. Porém, ele tá andando, né? O que é meio curioso. O Chuck tava comendo a perna dele, agora ele anda e tudo mais. Sei lá, talvez ele encontrou o Pablo Marçal na vida dele, né? Filho, eu vou curar você. Mas assim, ele ainda não tá conseguindo andar com tanta facilidade, entendeu? Ele dá seus pulos, vai até o reformatório lá, e aí as crianças pedem pro padre Bryce para que deixe ele entrar, porque ele é um sem teto, um cara que tá precisando de ajuda, eles ficaram com pena, e com essa desculpa o Andy consegue ali um lugarzinho sem pagar aluguel, água nem luz. A mamata só começou. No orfanato a gente descobre que o Chuck bombado não morreu, inclusive ele foi encontrado pela irmã Ruth, que fica apaixonada por ele no sentido de ele ser talvez Deus na Terra. Ele fala que ele é Deus na Terra e a irmã Ruth, sem questionar muito, acredita nisso. Eu me humilho diante do Senhor. Se humilha bem gostoso pra mim. E aqui temos o embate do Chuck bombado, que acaba ficando um pouco prepotente e achou que poderia tomar o poder. O Chuck Careca aparece lá e fala: você é apenas um soldado, eu sou o coronel. Então tem uma batalha entre os dois, mas essa batalha não é de porrada, é de inteligência. Porque o Careca conseguiu colocar veneno na hóstia que o Chuck bombado estava comendo. E dessa forma, a série deixa claro o pensamento dela: homem bombado é tudo burro. Inteligência acima dos músculos toda vez. Porém, o Chuck Careca também acaba morrendo aqui, já que Andy Barclay, que estava de bobeira por lá, consegue pegar ele pelas costas e enfiar uma tesoura na sua nuca. Devia ter cortado mais fundo. Ele também tenta matar o Chuck bonzinho, afinal Chuck bom é Chuck morto. Porém, os garotos impedem e falam: não, esse aqui é o bonzinho. E fica naquela confusão, o Andy querendo matar, os garotos querendo proteger, e quem aparece aí? A psiquiatra, que aparentemente é muito braba, aponta a arma pra geral, pega o boneco e fala: eu vou levar ele. Sabe, Sr. Barclay, eu concordo com o senhor. E aqui eles explicam o motivo da terapeuta estar fazendo essas coisas. Aparentemente ela tem uma conexão muito grande com o Charles Lee Ray, conhece ele desde que ele tinha 8 anos de idade. O que mostra que essa terapeuta talvez ela praticava o famoso trabalho infantil, né? Porque, porra, a diferença de idade dela, o Charles Lee Ray não é tão grande assim, né? Será? Charles Lee Ray deve ter 70 anos. Ela tem o quê? 80 e... tem 200? É verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. Caraca, essa senhora teria que ter uns 120 anos para essa conta fechar. Né? E aqui nos é mostrado que ela sempre tentava despertar o lado mal de Charles Lee Ray. Ela fazia justamente o contrário do que deveria ter feito. E particularmente eu acho isso muito ruim, porque para mim era boa a explicação da primeira temporada de que Charles Lee Ray era uma criança podre. Agora eu sei que ele era uma criança manipulada por uma velha de 150 anos. Por que você faz isso? Aí começa uma grande correria que vai parar com eles lá em cima de uma torre dessa igreja, onde o boneco tá sendo levado pela mulher, aparece lá a Nadine vai tentar pegar o boneco e o boneco empurra ela. E a Nadine cai lá daquela torre e morre. E aí fica claro que, na verdade, ele nunca foi Chuck bonzinho, ele tava só se fazendo, né? Ou então que essa terapeuta, mais uma vez, falou no ouvidinho dele, tal qual ela fazia quando Charles Lee Ray era criança, e conseguiu acordar
o mal que estava adormecido ali. E a Nadine é um personagem tipo aqueles que aparecem no Stranger Things, apresentados numa temporada, que são muito divertidos, bacanas, bonzinhos, e acabam morrendo na mesma temporada, entendeu? Era meio que previsto que isso ia acontecer, porque ela tinha bondade no coração, ela era bacana, e aí a série não ia poder ficar com um personagem assim, né? Ia ter que matar mesmo. E assim como acontece lá em Stranger Things, às vezes a gente pensa assim, puxa, não dava pra ter deixado a Nadine viva e ter levado um outro? Dava, porque a Nadine é bem mais legal que os outros. Que pena. Em meio a esse caos todo, aparece a Kyle lá apontando arma pra geral. E a Kyle já bateu um baita papo com a Nika, sabe que no corpo da Nika tem um pouco de Chuck. Então eles meio que fazem um acordo. É o seguinte, olha, psiquiatra, você pode pegar o boneco e botar o Chuck dentro, porque a gente quer tirar o Chuck que tá dentro da Nika. E pra isso eles vão precisar da ajuda do Padre Bryce, porque o que eles querem fazer aqui é sim um exorcismo. E aí tem toda a preparação dessa, que talvez seja a grande cena dessa temporada inteira. Aliás, a primeira vez que a gente vê vários desses protagonistas que já combateram o Chuck, todos reunidos no mesmo espaço. Então a gente tem ali Andy Barclay, Nika Pierce, tem a Kyle, tem essa garotada nova, e todos eles se preparam para esse grande evento que vai ser o exorcismo. Inclusive o Andy comenta assim com a Nika, né? Ele matou minha babá. E aí a Nika fala, ele esfaqueou a barriga da minha mãe comigo dentro. Isso é uma boa piada, tá? Ele jogou a minha babá da janela do 8º andar. Ele me esfaqueou no ventre da minha mãe. Caramba. Parece reunião do grupo de apoio dos sobreviventes do Chuck. E aqui tem mais uma cena onde o diretor se sentiu diferenciado, especial, porque ele bota em uma cena em preto e branco um confessionário. Antes da grande cena, cada personagem vai se confessar ao padre. Preto e branco, só com uma corzinha em cada um deles. Por quê? Porque ele achou que era animal isso aqui. Cinema, cinema. E aqui acontece a melhor cena dessa série inteira. Pra mim, somando a primeira e a segunda temporada, essa é a grande cena pra mim, tá? Que o padre liga pro Vaticano e pede a liberação pra ele poder fazer o exorcismo de boneco, que é tirar esse demônio de dentro. Só que o Vaticano excomunga ele, fala, tá maluco, tá falando. Então ele fala assim, vou ter que fazer com as minhas próprias mãos. E vem o Gear Up do padre. E isso pra mim é maravilhoso, que eles jogam um livro escrito assim, Exorcism for Dummies, e ele começa a botar a batina, mostra o corpo. Me lembrou muito Hermes e Renato com o Padre Gato. Ele é padre. Ele é gato. Ele é o Padre Gato. E aí começa aquela famosa cena de exorcismo. E tem todos os clichês que a gente já viu. É o I command you, é a pessoa flutuando, é tudo mais, né? E aqui, enquanto os Vingadores do Chuckverse estão reunidos e aquele boneco tá no ar flutuando, o Padre Bryce consegue realizar o bendito do exorcismo. Só que em vez de essa alma sair dali e sabe-se lá pra onde, ela acaba pulando pro corpo do padre. E aí o Chuck começa a falar através do padre e de alguma maneira que só o mais temível dos capirotos explica, ele se explode. Vai pro inferno! Primeiro você, padre. Mas, tirando a morte do padre, a Nika Pierce consegue fazer o AD do Edembilha. Ela fala diferente. Por que ela fez isso, a atriz? Todo mundo fala Dambala, ela falou outra coisa, cara. AD do Edemula. Você é surdo? Não sei, inclusive essa série aqui, ela vai sofrer daquele mal, né? Cada vez esse ritual dura um tempo diferente. Tem gente que faz em 7 segundos, tem gente que faz em 12 minutos. É prática, né? Tem que ter prática pra fazer o ritual. O fato é que ela consegue passar do corpo dela aquele pedaço de Chuck que tinha pra aquele boneco. E aí, nesse momento, o Jake joga o dado, tira 20, ataque de oportunidade, pega o boneco e começa a afogar ele. Na água benta. E aí a gente vê o Chuck não só se afogando, mas também queimando. Ele vai morrer. O último pedaço de Chuck está prestes a morrer, quando de repente surge naquele ambiente a maldita da terapeuta, segurando a Lexi como refém. E aí primeiro eu penso, puxa, por que os jovens deixaram a Lexi sozinha num ambiente com tudo isso acontecendo? Ela vem aqui com a Lexi como refém, consegue pegar o Chuck e sai, ó, correndo. E pensa numa véia que corre. Mas aí entra a habilidade do Andy, que apesar de estar tendo a sua perna comida há 1 ano, aqui, meu amigo, rapaz, o homem virou Usain Bolt. Ele sai correndo atrás dessa véia e consegue, com uma arma, meter bala no Chuck, acabando assim com o último resquício de Charles Lee Ray que existia.
Essa é uma boa cena, tá? Em câmera lenta, a bala vem, arranca a mandíbula do Chuck, cai no chão, leva mais uns tiros. E assim, cara, nesse momento realmente dá a entender que acabou. Não tem mais Chuck, porque eles mataram todos os receptáculos de Chuck. Inclusive, a gente até se pergunta, como é que tem mais um episódio sendo que isso aconteceu? Não acabou? Não vai ficar assim? Enquanto isso, acontece uma confusão lá, porque a Tiffany tá junto com a boneca que tem a Jennifer Tilly dentro. Ela tenta escapar, no meio dessa correria aparece um caminhão lá, e assim a gente tem a morte, finalmente, de Jennifer Tilly. Que, diga-se de passagem, eu não sei o que estava fazendo nessa temporada, já que a personagem aparece como uma boneca no porão e depois de alguns episódios ela é atropelada por um caminhão e ela não teve interferência nenhuma em absolutamente nada aqui. Ela só serviu para causar confusão e tomar tempo de tela. O que você tá fazendo aqui? E no meio da confusão aparece a Tiffany lá, do lado de fora daquele orfanato, onde tá a Nica Pierce. E quando a Nica Pierce vê que a Tiffany tá lá, ela pega a arma, aponta pra mulher e fala, tu vai ter que morrer, né? Tu merece. Ela dá o tiro, mas aí o Glenn acaba pulando na frente da bala. E é importante falar que a Nica Pierce atirou porque em determinado momento dessa temporada ela conseguiu 2 braços biônicos, já que amputaram ela e claramente eles não conseguiriam continuar essa personagem sem os membros. E aí agora ela tem 2 braços aqui do Robocop. O policial do futuro. Já a terapeuta, bem, lembra que eu tinha comentado que aparentemente tinha morrido o Chuck? Não é isso não, tá ligado? Porque no meio da correria o Chuck acabou entrando no corpo da terapeuta e o que morreu lá naquele boneco Chuck sem mandíbula era a terapeuta, porque eles trocaram de alma, entendeu? É isso aí, entendeu? É tipo assim, ó, ela correr. Ó, aqui ó, dedo da bala aqui, depois pega, pum, passou. Cara, ele foi impressionante, ainda bem que ele fez bem rápido esse ritual. A trama pula para meses depois e a gente vê que Glenn tava para morrer no hospital. Então a Tiffany teve a ideia de pegar o boneco lá do filho do Chuck e fazer com que sobrevivesse indo pro boneco. Porém, para isso tinham que ir as 2 almas, Glenn e Glenda, que agora estão ali no corpo original de Glenn, que não é mais nominado assim, mas sim Didi, GG, entendeu? Glenn, Glenda. Senhor Renato. Mas aí tem aquela parada, 2 almas num corpo, que sacanagem, né? Não ter liberdade, entendeu? Não poder fazer as coisas. Então a Tiffany tem a brilhante ideia de pegar a boneca da noiva de Chuck original, aquela que está com a Caroline. Ela fala assim, eu vou pegar a boneca da Caroline, vou passar a minha filha para essa boneca. Então ela começa essa missão aí. E só um comentário, percebam como toda a narrativa que envolve a Tiffany, a Jennifer Tilly, ela é caótica. É um lixo. Ela é caótica, ela é perdida, ela é a barriga dessa temporada aqui, tá? Um desafio, tá? Assistir isso aí sem pegar no sono é um desafio. Ou querer ir embora, né? Ontem eu deixei rodando, assim, quase que eu levantei e fui embora. Eu ia deixar a televisão ligada, eu ia seguir meu rumo, cara. A Helena não ia saber, o Miguel desapareceu, foi arrebatado, cara. Eu tava indo embora já. Encontrar um corpo lá na frente. Conferimos também nesse futuro de meses na frente, Jake e Devon. Ai, que felicidade, eles estão juntos lá, junto com a Alex, fazendo uma grande festa de Natal. Até que aparece o Chuck novamente. Em algum momento, ele tava no corpo da psiquiatra que tinha guardado num cofre um outro boneco, porque nunca acaba o boneco, cara, tem mais um! E agora está novamente Chuck em boneco. Com uma motosserra, e essa é a parte legal, ele chega com a motosserra e corta a mãe da Alex ao meio. A Alex vê isso, fica pistola da vida, quer matar o Chuck. Só que nesse momento também aparece a Tiffany, que foi até lá buscar a boneca. E aí, enquanto a Alex dá um jeito de acabar com o Chuck, cortando ele ao meio, a garotada consegue apunhalar a Tiffany e controlar ela ali, porque senão ela também ia causar uma grande matança. Mas nesse momento aparece a Caroline, e a gente descobre que na verdade ela estava sendo influenciada pela Tiffany. Ela também é mal, ela também é coisa ruim. Vai tomar no essa série, cara. Olha isso, cara. Aparece do nada essa menina agora sendo vilã, cara. Que é isso, cara? Ele não pode se safar de novo! Ela foi convencida
de que, na verdade, ela não é irmã da Lexi. Sob influência ali da Tiffany e do Chuck, ela acredita que, na verdade, foi sequestrada pela mãe da Lexi, está vivendo naquele cativeiro, mas a sua verdadeira mãe é a Tiffany. E agora ela assume isso e fica do lado da mamãe e contra a Lexi e seus amigos. Mamãe, que foi, querida? Vamos lá. Declara o docinho. Dessa maneira, com a Tiffany ferida, o pessoal acaba vazando dali e a molecada fica pra trás com o corpo de uma mulher morta ali. Mais uma vez, eles envolvidos com uma treta envolvendo morte. Vocês, de novo? E aqui, do nada, aparece a professora lá da primeira temporada que ajuda os garotos falando que eles são inocentes do bem e que esses assassinatos não tem nada a ver com eles. Professora, você se lembra do Chuck? Eu sabia. 3 semanas depois, a gente vê que a Tiffany tá lá com o seu filho e a sua filha, e também tem a boneca lá, que ela tá planejando passar a alma pra dentro da boneca. Só que nessa boneca, pega essa, tinha a alma do Chuck o tempo todo. Ah, não, de novo não! Então na hora que ela faz o dedo, Edampala, give me the change, I beg of you, não tem como, entendeu? Porque já tem alguém lá dentro. Não, que droga! E aí o Chuck se revela porque ele estava, na verdade, maquiado. Aqui ele tira a maquiagem dele, que é muito boa. E aqui é revelado que, na verdade, Chuck está mexendo com a mente de Caroline. É ele que está por trás de tudo isso. E agora o Chuck parte pra cima da Tiffany, ele vai atacar ela. E também descobrimos que enquanto tudo isso acontece, Nica Pierce está com um binóculo em outro prédio vendo ela. No fim, obviamente, o Chuck quebra a quarta parede, faz um especial de Natal, onde ele traz pra gente a contagem de corpos de mais uma temporada dessa série. E no meio de um dos episódios, que eu não lembro qual, o Chuck acaba matando uma estrela do WWE. Queria morrer na série, ela falou isso numa entrevista, e aí eles queriam colocar a participação dela. Muito obrigado a todos. A segunda temporada teve uma recepção boa novamente dos críticos, 91%, teve 86% do público. É uma série, tipo assim, constante na questão qualidade entre os fãs. Eu, sinceramente, já não aguento mais, tá? Eu vejo por causa do Piuí. Tem coisas que eu me divirto, como o padre fazendo gear up pra enfrentar o Chuck. O Chuck é muito bom, o Chuck bombado é muito bom, o Chuck careca é engraçado, mas tudo envolvendo o resto. Cara, nossa, Tiffany, o núcleo da casa, Jesus amado, areia escorrendo como se fosse o tempo da minha vida vendo essa desgraça, cara. Tanta coisa pra ver no mundo, eu vou perder tempo com essa merda, cara. Olha... Calma. Fique calmo. O negócio é o seguinte, a série tem muitas coisas tá? O Chuck é muito positivo, tem o padre, tem um humor que é muito bom. Porém, o Don Mancini, ele é um cara que trabalha com o cansaço. Ele tenta e ele acerta algumas vezes no meio dessas tentativas, mas ele tenta muitas vezes. Então tem muitas coisas na série que realmente incomodam, sabe? Eu acho ele, enquanto realizador, um cara extremamente inconstante. É um cara que não dá pra confiar. Sabe aquela pessoa que você nunca pode confiar, assim, tipo, puta, esse cara já fez isso, aquilo, ele vai acertar aqui. Não, esse cara não dá pra confiar nele. Peço perdão pelo vacilo. Sabe o que ele é? Ele é um editor de vídeo talentoso. Ele entrega boas coisas, mas tu nunca pode confiar no prazo dele. Nunca! Porque ele sempre vai errar o prazo, cara. Você está falando comigo? Eu te mato, cara. Cara, ele tem esse problema. Então essa série sofre desse mal. Ela tem pontos positivos, mas ela também tem muitos pontos negativos. Ainda assim, a audiência foi boa, a avaliação foi boa e por isso Chuck ganhou uma terceira temporada, que talvez seja a sua última, e que nós veremos no próximo vídeo dessa saga. Mas não é na próxima semana não, tá? Espera um pouquinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o que você achou dessa segunda temporada. Se divertiu ou desistiu no episódio da casa da Tiffany? Miguel odiou essa segunda temporada, mas talvez você não tenha tido a mesma opinião. Então, ó, deixe seu comentário e confira os links que estão aqui na descrição do vídeo, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast e para todo lugar que você quiser ir, meu amigo. O mundo é seu.